Boa noite. Acabei de meditar em Lucas 12, 1, 3. Vou passar para você que vai me ouvir, que vai refletir, que vai ser edificado por esta palavra maravilhosa. Que Deus abençoe você por estar me ouvindo. Lucas 12, 1, 3. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete sobre os telhados será pregoado. Lá nas notas da minha Bíblia, hipocrisia, Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e adverte seus discípulos a se precaverem contra esse pecado na sua própria vida e ministério. Hipocrisia é a pessoa fingir ser aquilo que não é. Por exemplo, fingir em público ser crente, piedoso e fiel, enquanto na realidade acalenta pecados ocultos de imoralidade, cobiça, concupiscência e outros mais. O hipócrita é o enganador em se tratando de retidão prática. Depois tem o Estudos Falsos Mestres, 1488, que não deu para a gente ler, mas outra ocasião nós leremos. 2. Uma vez que a hipocrisia envolve viver a mentira, isso faz do hipócrita um cooperador e aliado de Satanás, o pai da mentira, João 8,44. 3. Jesus adverte seus discípulos de que toda hipocrisia e pecado oculto serão descobertos se não for nesta vida, certamente o será no dia do juízo. Romanos 2,16, 1, 1 Coríntios 3, 13. Eu coloquei todos os exemplos, vou ler para você. Romanos 2,16. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. 1 Coríntios 3,13. A obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Apocalipse 20:12. Eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Aquilo que é feito secretamente será revelado abertamente em alguma ocasião. 4. A hipocrisia é um sinal de que a pessoa não teme a Deus, nem possui o Espírito Santo com sua graça regeneradora. Romanos 8, 5, 14. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, e nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Você pode ler até você pega na tua Bíblia, lê do 8, 5 até o 14. Eu li só 3 versículos. Quem permanecer nessas condições não poderá escapar da condenação do inferno. Mateus 23, 33. Serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Somente isso mesmo que eu meditei sobre a hipocrisia, porque o que me chamou a atenção é sobre a pessoa, os fariseus, eles fingiam ser um crente fiel e piedoso, mas na realidade eles tinham no coração, eles tinham uma cobra, era ruim, né?
não era nada daquilo que eles aparentavam ser. A aparência era de uma pessoa piedosa, mas o coração dele era ruim, mau, né? Tantas coisas ruins que eles tinham, morte, né? Do coração dos fariseus. Então um alerta para essas pessoas que até para o mundo mesmo, que elas ficam se comparando com crente, ainda não aceitou a Cristo como Salvador, e ela imagina que pode ser de qualquer jeito, ela está perdendo o tempo dela. Na realidade, ela tem que começar do começo. Para começar, ela tem que confessar Jesus como Salvador na igreja. Ela tem que seguir todas as regras direitinho, igual a todos os outros crentes. Só ser simpatizante não salva a alma dela, não. Ela pode estar sendo enganada, pode estar sendo uma pessoa hipócrita. E isso é um perigo hoje em dia. Mas quantas pessoas estão nessas condições, né? De hipocrisia, fingindo até ser uma pessoa piedosa, dizendo ser crente, mas ela não está realmente salva. Ela ainda não tem o Espírito de Deus. É um perigo ela realmente, Jesus voltar e ela ficar. Será melhor para ela lá, né? Ela reconhecer o Senhor como Salvador da alma dela, né? Ela abrir o coração, confessar Jesus com os lábios, aceitar Jesus no coração, né? Se arrepender de pecado, se considerar um pecador e se arrepender de pecado para poder, então, ser aceito por Deus, porque é assim que nós todos fomos. Como todos nós, né? Há um tempinho na igreja, depois você batiza nas águas, continua perseverando até o Senhor voltar. Entendeu? Não continuar de qualquer jeito, porque é bem perigoso a pessoa, Jesus voltar a qualquer momento, a pessoa ficar aí. E outros, os crentes também, muitas vezes até com fingimento, em pecados ocultos e não tá pedindo perdão a Deus. Então é um alerta para nós sobre, né, a hipocrisia mesmo. Né? Vou ler de novo os versículos. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas não há nada encoberto que não haja de ser descoberto, e nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas disseste à luz será ouvido, e o que falaste ao ouvido no gabinete sobre os telhados será pregoado, porque vai ser descoberto no dia do Senhor. Tudo que você fez, você vai dar conta. Tanto nesse versículo que eu li aqui, ó. A obra de cada um se manifestará, na verdade o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então não tem nada que vai ficar oculto. Então você vigia nesse momento, então. Fica na paz.